Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 26. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, arorita, Elis, pelonita, Ira, filho de Ix, tecoíta, Abiezer, anatotita, Sibecai, uzatita, Ilai, aoíta, Maarai, netofatita, Eled, filho de Baaná, netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, arbatita, Asmavete, baarumita, Eliaba, saalbonita, Beneazem, gisonita, Jonatas, filho de Sage, ararita, Aião, filho de Sacar, ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, mequeratita, Aías, pelonita, Esro, carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque, amonita, Naarai, beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o itrita, Garebe, itrita, Urias, eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Cisa, rubenita, chefe dos rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, mitenita, Uzias, asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, tisita, Eliel, maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, de Zoba. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim, Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o gibeatita, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca e Jeú, o anatotita, Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o arufita, Elcana e Cias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os coreitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos gaditas passaram-se para Davi à fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, à fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas.
Também de Manassés, alguns se passaram para Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Os filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1.000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins.
Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha.